boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia. A qualquer momento que você esteja assistindo ao culto do Evangelho da Noite, você é muito bem-vindo e estará recebendo a visita dos queridos amigos espirituais do Evangelho da Noite. Assim como da nossa egrégora, e do nosso patrono. Hoje estamos aqui reunidos mais uma vez e desta feita vamos realizar o culto do dia 29 de fevereiro de 2024. Olha, é aquele dia que só aparece de 4 em 4 anos, é o ano bissexto, tá vendo? E caiu o dia do Evangelho da Noite. Para iniciar o nosso culto, eu vou ler uma página daqui desse livro, desse livro de abertura, Fonte Viva, que é uma página inspiradora para que nós possamos ir sintonizando com essas vibrações do Altíssimo, tá? Para que nós possamos ir fazendo a sintonia. E é a lição 19, cujo nome é Apacenta. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus e João, capítulo 21, versículo 17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Observando a humanidade, o seu imenso rebanho, observando na humanidade seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu. Bonito, né? Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo, ao invés de ver gastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo te incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Graças a Deus.
Ai, ai, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e toda a falange trabalhadora de Francisco. Graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, espíritos guardiões, guardiãs, que toda essa espiritualidade que é a real dona do Evangelho da Noite e a que realmente faz realizar o culto, possa se presentificar nesse instante, visitando os nossos lares, sanitizando e reharmonizando e reenergizando. Que nós, de nossa parte, possamos estar de portas e janelas abertas para podermos receber a visita da equipe do Evangelho da Noite. E que dessa forma nós possamos ser reharmonizados em nossos corpos, nossos diferentes corpos, que são os nossos templos. Que nós possamos, nesses minutos que vamos passar juntos, sanitizar os nossos lares, a nossa casa interna, o nosso lar físico e material, envolver vibracionalmente todos aqueles que estão em volta e caminham conosco nesse ON, e atender a todos esses outros lares e pessoas que estão no raio de ação desse culto. Agradecemos essa oportunidade mais uma vez, a semana que recebemos desde o último culto, e pedimos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Se você quiser botar água para fluidificar, você pode dar uma pausa e ir lá encher uma garrafa, um copo. Mas também, se quiser, na hora da oração final, mentalizar a água que está na sua geladeira, que está na sua mesinha de cabeceira, também pode. E estamos exultantes hoje, porque daremos continuidade ao capítulo 6 de Lucas, tá? Dessa vez nós vamos ver apenas 5 versículos, tá? De 12 a 16. Aí a pessoa pensa assim, são 4, de 12 a 16, mas não, é porque é inclusive o 12, né? Então, são 5. E aí, você sabe que passagem é essa? É a escolha dos 12. Tá vendo? Todos os sinóticos retrataram essa passagem, tá? Mateus colocou no capítulo 10, de 1 a 4. E Marcos colocou no capítulo 3, de 13 a 19. De 13 a 19.
Quem está vendo o culto pela primeira vez não sabe, mas eu tenho essa crise de bocejos, porque depois que eu faço a leitura e depois que eu faço a oração, comumente até durante, vem aquele relaxamento assim total de todo o corpo físico, né? Acredito que acompanha o espiritual. Mas aí, deixa eu ver aqui um negócio. Porque às vezes a gata tá solta e fica passando na frente dos refletores. E aí o que acontece? Todos os 3 sinóticos retrataram completamente essa passagem de a escolha dos 12. Inclusive lá em Mateus, é interessante que esse capítulo 10, depois que ele faz a escolha, ele já os imbui de saírem para fazer um teste, né, de pregação com ele ali em vida, né, ainda presente na terra, e aí ele envia os discípulos em duplas para fazer. Aí ele tem, nesse capítulo, ele dá como se fosse uma bula do que eles vão poder fazer, né? Eles vão poder curar pessoas, expulsar espíritos, né? Fazer o coxo andar. E aí ele diz o que ele vai poder, o que as duplas vão poder fazer, e ir anunciando o reino de Deus é próximo. Porque a mensagem mesmo do Cristo, só o Cristo, né? Eles ainda não estavam nesse momento de divulgar mensagens complexas, né? Vamos lembrar que isso só vai acontecer mesmo depois que o Cristo morrer, depois que eles forem batizados no Espírito Santo, e aí eles vão sair e vão começar a pregar a palavra do Cristo, porque eles vão ter solidificado esse conhecimento e realmente se convertido, vamos dizer assim, e o Cristo vai ter instruídos mais uma vez nas lições, porque o Cristo vai, durante o Pentecoste, vai dar um curso intensivo que rememora os últimos 3 anos de apostolado. Quando vier o Paulo, que o Paulo vai se converter, que é Saulo, né, o perseguidor de cristãos, que ele vai vir se converter, aí o Paulo é que vai começar a sentir a necessidade de ter essa mensagem escrita, porque até então não tinha nada do Novo Testamento escrito, não tinha Novo Testamento, só tinha o Velho. E aí o Paulo vai começar a escrever as famosas cartas dele para as igrejas e as comunidades que ele visitava, que vão ser os primeiros documentos teológicos do Novo Testamento, tá? E aí depois ele vai conclamar as pessoas, né, as que já estão tocadas pelo, vamos dizer, pelo Espírito de Deus, Espírito Santo. Então eles vão começar a escrever o Evangelho, né? Primeiro foi Marcos, depois Mateus, né? E mais tarde Lucas, conclamado por Paulo a escrever o Evangelho dele. O de João é que foi num outro momento, que João, a maioria dos apóstolos já tinham morrido, João já estava bem idoso, e ele escreve já é um evangelho de sua velhice, né? E depois ele ainda escreve o Apocalipse, que é o livro que encerra o Novo Testamento. E o João, esse João
ele vai ser convocado agora, primo de Jesus, tá? Ele é filho da Salomé, que é prima, né? Ela é prima de primeiro grau, como o próprio nome primo já diz, né? Primeiro, que na tradição era tido como irmão. Primo de primeiro grau era irmão. Esse João, que quando Jesus morre, ele tem 23 anos, e é o único homem lá no pé da cruz, e ele vai ficar cuidando de Maria até a velhice dela, e ele é o único que não tem morte trágica. Todos os outros discípulos, apóstolos, tiveram, tá? Não sei discípulos, né? Porque discípulos eram muitos, mas os apóstolos. E esse momento aí, como João escreve depois, ele não enumera os 12. Então, lá no estudo de Pastorino, ele mostra o chamado dos 12, que tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas e tem Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo Lucas, né? Então, seria quase que uma repetição, né? E aí, no estudo de Pastorino, ele dá lá a relação como aparecem os chamados, né, os 12, e ele chama a atenção que são 3 blocos de 4 nomes. E, embora tenha uma variância na ordem dos nomes, os 3 blocos nas 4 situações são iniciados pelo mesmo apóstolo. Então, só aí já tem uma mensagem. Vamos lembrar que naquele início ali de Mateus, início de Lucas, que tem genealogia de Jesus, são blocos de nomes. Então, em Mateus tem 3 blocos de 16 e em Lucas tem 4. De novo, esse número, 3 e 4, que é um número, que são números, né? Cabalísticos, né? E são números que trazem uma mensagem, assim como 12, né? E não é à toa, né, que eles são interconversíveis, né? Para quem estuda essa numerologia bíblica ou a Cabalá, mas a gente conhece o símbolo, vai lidar mais com o que está escrito, né? Então, em Lucas, que é o que a gente está seguindo, fala assim: e aconteceu que naqueles dias se retirou para o monte a orar, e passou a noite no oratório de Deus. E quando se fez dia, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de emissários, a saber, Simão, a quem também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa lista que tem leve variação de um evangelho para o outro. Mas eu acharia interessante designar o seguinte: o início. Porque Marcos também fala: depois subiu ao monte e chamou
para junto de si os que ele mesmo quis, e eles aderiram. Então, em Marcos, ele não subiu sozinho, ele subiu com alguns discípulos, tá? Que nós vamos começar a prestar atenção nessa palavra, discípulo e apóstolo, né? As pessoas fazem confusão, né? Não que não seja uma coisa próxima, mas não é exatamente a mesma coisa. E aqui em Mateus fala, e tendo convocado Jesus, né, seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre sobre os espíritos atrasados, para os expulsarem e para curarem todas as doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 emissários são estes. O primeiro, Simão, que também se chama Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, e aí ele continua, tá? Que aí são os outros. Mas repara que tem uma leve diferença. Lucas não estava lá, né? Marcos e Mateus já eram seguidores, né? Mateus recém-convocado. Foi há uns 4 estudos atrás, Mateus foi convocado. E aí, de qualquer forma, se ele foi sozinho ou acompanhado, vamos lembrar que toda vez antes de algum momento marcante, o Cristo se recolhe em oração, ou antes de começar toda a apostolado dele, ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, e aí depois, quando ele tem aquela transfiguração, que ele leva o Pedro e o João, esse João, primo de 2º grau, que está convocado aí, que veio a ser o João Evangelista. Ele convoca esses dois e vai lá para cima. E eles ficam lá só na assistência. E aí tem materialização de Elias, do pai Abraão, né? Então, são momentos importantes e iniciáticos de Jesus, né? A gente ainda não tem muito acesso a isso, mas são momentos em que ele faz a conexão com o Pai. Para chamar os 12, porque quando ele sobe, mesmo quando ele vai acompanhado dos discípulos são as pessoas que o seguem. Entendeu? E aí, ele não está escolhido ainda, né? Então, aconteceu que naqueles dias se retirou para o monte a orar. E passou a noite no oratório de Deus. Isso é Lucas. E quando se fez dia, chamou seus discípulos e escolheu os 12 dentre eles. Mas ali em Marcos, depois subiu ao monte e chamou para junto de si os que ele mesmo quis, e eles aderiram a ele. Então a questão é, antes dele chamar os 12 apóstolos, tem um bando de discípulos. Ele se inspirou e se conectou ao Pai, mais do que ele já vivia, ele era a própria representação de Deus na Terra. Ele já vivia conectado, né, com o Pai. Mas nesses momentos a gente chama ponto fulcral, que é um ponto onde todos os nervos se cruzam. Esses pontos, quando tem esse momento ali do apostolado dele,
Ele faz uma conexão. Até porque é o seguinte, ele está chamando pessoas, ele não está chamando santos. Essas pessoas todas vão desencarnar sob uma condição bem melhor e vão chegar até a gente como, né? São José, São Pedro, né? São João, São Judas, né? São Judas Tadeu, o outro. Todos serão são. Mas na época eles eram homens que estavam num estado melhorzinho, né? Em relação ao resto da humanidade, mas eles não eram santos ainda. E aí repara, ele chama, né? E nessas listas sempre começa com Simão, né? Que veio a ser batizado por Jesus, rebatizado como Pedro, né? Simão Pedro, que na verdade era Cefas, né? Jesus falou Cefas, que quer dizer pedra, porque ele, sobre ti construirei minha igreja. Ele vai ser a coluna fundamental da igreja. Então, o Simão Pedro, ele consta nessa lista, nas três, como o primeiro. Primeiro Simão, que também se chama Pedro. Ali não diz que, nenhum deles diz que foi o Jesus que rebatizou. Só tem isso aí lá em João. E aí o João não está relacionado aqui, porque o João só dá os 4 primeiros discípulos. Ele só comenta dos 4 primeiros. E eu acho muito bonito, porque é João falando do movimento que ele viveu. Tá? Não está falando, por exemplo, esses aqui, eles estão falando do momento que eles lembram. Lucas ouviu de outras pessoas. Mas olha como aconteceu, segundo João, que estava presente. João, ao que tudo indica, o André, o Pedro, o Simão, o João e o Tiago, né? Tiago, irmão de João, que é o Tiago maior. Eles já eram discípulos de João Batista. Eles já seguiam. E o João, esse João evangelista aqui, no evangelho dele, ele descreve assim, capítulo 1, versículo, começa no 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, o João Batista. Porque esse evangelho é de João, então quem está contando é João também, só que é o evangelista. No dia seguinte, João estava outra vez ali. E 2 dos seus discípulos, discípulos do João Batista, e vendo passar, estava o João e os 2 discípulos, e vendo passar, Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. O João Batista, que é primo de Jesus também, né? Deve ser um primo de 2º ou 3º grau, né? Porque a Isabel já tinha quase 60 anos quando teve ele. Maria estava grávida de Jesus, ela tinha 13. Então Isabel não é prima de 1º grau de Maria, já deve ser de 2º. E esse João Batista é primo de 3º grau de Jesus, ou 4º. E aí o João Batista fala lá: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, porque o João Batista já havia apontado no dia anterior, tá? Quando Jesus estava passando. E 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Então você vê aqui o desprendimento do João Batista. Deixou de seguir João Batista e foi atrás de Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo o que eles o seguiam, aí Jesus, imagina, Jesus
né? Tá sabendo tudo que está acontecendo. Aí parou e virou assim para trás. Aí viu que estavam seguindo, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Aí você vê que já é um diálogo iniciático. E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João Batista e o haviam seguido. Então ele só fala, ele disse que só tinham dois. E era André, irmão de Simão Pedro, o Simão que vai ser batizado Pedro. E aí ele não fala, o João não fala quando tem ele lá. Ele não bota, aí eu era o outro, ó, e o outro. Ele simplesmente, ele disse que o outro, obviamente, se ele está contando, era o André, que não era o Simão Pedro ainda, e ele. Entendeu? E então, esses são os dois primeiros chamados, embora, que você vê, não tem nem o Simão Pedro. Em todos os outros 3 evangelhos vai aparecer sempre começando por Simão Pedro, porque Simão Pedro é o que vai ser batizado de pedra, que vai ser, o Jesus vai falar: sobre ti construirei minha igreja. Tá vendo? Aí, este achou primeiro a seu irmão, Simão, o André, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o, o Simão, a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, que foi transliterado para Pedro. Não é bonito? Aí depois, então já temos 3. Depois vem no dia seguinte que Jesus ia a Galiléia e achou a Filipe. Disse-lhes: segue-me. Entende? E aí não fala, mas o João naturalmente chamou o irmão dele, que era o Tiago, maior. Então aí tem os 4 primeiros, que são os irmãos, que trabalham na mesma companhia de pesca, né? O Simão, Pedro e o André. O João, evangelista, com o Tiago, maior. Tá? E aí, mas quando você lê lá nos sinóticos, você vê uma outra ordem. Então, por exemplo, em Mateus, ele fala: Simão, que também se chama Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Tiago é maior. Os dois são filhos de Zebedeu, que foi o que continuou, o pai do Simão Pedro e do André continuou com Zebedeu na companhia de pesca, que foi os que mantiveram. E depois Filipe e Bartolomeu. Bartolomeu também é conhecido como Natanael, tá? Tomé e Mateus. Tomé também vai ser chamado de Dídimo. E o Mateus é o chamado de Levi. Era o cobrador de impostos Levi, que vai vir a ser Mateus, o coletor de impostos. Aqui está no próprio, tem esse aposto aqui no Evangelho de Mateus. Ele mesmo falando sobre ele, né? Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão cananita, esse Simão cananita, para não confundir com o Simão Pedro, porque inclusive ele nem tinha o Pedro, o Jesus é que botou. E Judas Iscariotes, que o entregou, tá? Para diferenciar do Judas Tadeu, tá? Que aqui ele bota filho de Alfeu e Tadeu.
Tiago e Tadeu. Tadeu é o que vai vir a ser São Judas Tadeu. Tá? Já no Marcos, ele diz que chamou Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, a quem deu o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Esses dois, o Tiago e o João, porque eles vão ser fortes na instituição do Evangelho. Tanto é que João vai cuidar de Maria até o final e escrever o último livro do Novo Testamento. Não é bonito? É muito bonito. E esse estudo dá para ter muito mais coisas, tá? Se vocês forem olhar lá no estudo do Pastorino, ele vai analisando cada nome, tá? Eu recomendo. Agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, quando nos colocaremos de maneira confortável e acompanharemos esses 4 mantras que eu vou ler. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças aos nossos guias e protetores espirituais, ao patrono da nossa casa, São Francisco de Assis e sua falange bendita,
e aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Queremos agradecer muitíssimo a oportunidade que tivemos de estar aqui em contato durante esses minutos com a espiritualidade superior e por termos sido visitados em nossos lares, de forma que podemos estar contribuindo com o franqueamento do nosso lar para essa equipe, essa egrégora espiritual que tratou de reharmonizar e reenergizar o nosso lar, assim como fazer a correta sanitização, encaminhando os miasmas que porventura se acumularam na última semana e transmutando aquelas energias passíveis de transmutação. Nós queremos ainda humildemente mandar um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada. Um quanto de energia e iluminação para os líderes mundiais, proteção, os líderes espirituais, e também um quanto de energia para os líderes materiais desta humanidade. Um quanto de energia para o planeta Terra, Gaia, e para essa humanidade em transição, para a transição planetária. Vamos também, Senhor, iluminar todos aqueles outros irmãos que dividem conosco o nosso dia a dia e que estão no raio de proteção desse culto. Que todos possam ser iluminados, envolvidos, amparados e conduzidos, e de certa forma protegidos. Todos esses irmãos que dividem conosco o Éon e a Ascenda, o nosso ambiente de trabalho, todos os irmãos do ambiente de trabalho, os nossos ambientes de residência, os nossos vizinhos, os nossos familiares consanguíneos e da família vibracional. Vamos fazer agora, Senhor, 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas demandas. Nosso Senhor Jesus Cristo, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz e no amor do Senhor. Graças a Deus.